Olá, queridos amigos catequistas da região Nossa Senhora Aparecida. Espero encontrar todos bem. Nós vamos fazer agora uma conversa, um breve estudo sobre um dos grandes documentos da história da catequese no Brasil, o documento Catequese Renovada, número 26. Vocês já começaram esse estudo, nós vamos avançar agora na parte 2 e perceber como que a presença de Deus na nossa vida, no meio da sociedade e da comunidade, são lugares onde nós podemos crescer e frutificar na fé. Os princípios da catequese renovada, é importante a gente ressaltar o prefixo da palavra renovada, o re. Esse prefixo vai remeter a algo que se acontece de novo. Então, quando a gente pensa no renovado, é como se nós estivéssemos novamente olhando para a catequese. Estamos renovando, ou seja, estamos trazendo um novo olhar, colocando sobre uma nova ótica, uma nova perspectiva, a catequese da Igreja do Brasil. Vamos ressaltar que esse documento já é um documento que está assim crescido e amadurecido, porque ele é da década de 80, então tem algumas coisas que nós já avançamos, algumas coisas que a gente entende de uma forma mais completa hoje na nossa realidade. Mas por ele ser um documento primordial e o primeiro que fez com que a gente vivesse a catequese de uma forma relacional, a gente nunca pode se esquecer dele. Por isso ele é muito atual. Tem alguns elementos que a gente se baseia neles para fazer a catequese ainda hoje. Tem alguns elementos que nós nem conseguimos chegar a executar na nossa realidade. Por isso é sempre importante revisitar a catequese renovada e fazer acontecer uma catequese que tenha um novo olhar, um novo jeito, uma nova forma de ser, cada vez mais com a cara de Jesus. Aqui na introdução da segunda parte, a gente escuta que o princípio da catequese renovada, é importante a gente ler o número 30 do documento, que vai dar para a gente um norte, uma orientação dos princípios dessa catequese. A renovação atual da catequese nasceu para responder os desafios de uma nova situação histórica. Essa exige uma formação de uma comunidade cristã missionária que anuncie na sua autenticidade o Evangelho e o torne fermento de comunhão e participação na sociedade e de libertação integral do homem. Então aqui está o centro, o objetivo, o eixo desse documento. A palavra comunidade é muito importante, a palavra libertação e pensar na sociedade e no humano em sua integralidade. Guardem isso. Logo depois, o documento começa a falar da questão da revelação de Deus. A revelação de Deus na história, a revelação de Deus para a pessoa humana, a revelação de Deus no Evangelho e na história do povo de Deus, que chega então até nós. É importante a gente ressaltar que ela bebe da fonte do Concílio Vaticano II, documento Dei Verbum, que vai falar de como Deus acontece na nossa vida. Deus, então, é um Deus tão maravilhoso que ele se dá a conhecer. É um Deus que se oferece para nós, seus filhos, suas criaturas, e vai revelando pouco a pouco na história essa sua face, até que em Jesus Cristo ele tem a revelação plena, absoluta de tudo que ele é. Então, no primeiro movimento, nós precisamos entender que Deus quer falar de si. Deus é um Deus que se comunica. Por isso é importante nós, que já fizemos a experiência, podermos falar, comunicar esse Deus que é um Deus de boa notícia, um Deus de boa nova, um Deus que se revela no Evangelho, na palavra de Deus. Deus, então, ele se mostra para nós, seus filhos, de forma isolada. Mas quando nós vivemos em comunidade, nós conseguimos servir melhor e perceber o jeito que esse Deus tem.
qual que é a forma dele falar conosco, qual que é a forma dele dizer de si, qual é a presença que ele traz para a nossa vida, sempre evidenciando que ele é amor. E é bonito que, de novo, aqui a gente tem o prefixo re, para compreender que Deus revela, ou seja, ele sempre se volta para nós, ele sempre tem o seu olhar dedicado aos seus filhos, ele sempre quer revelar, mostrar, deixar ver a face que ele tem. E esse jeito que ele tem, que é concretizado no agir de Jesus, não é uma forma assim absoluta que foi dada a conhecimento definitivamente lá em Abraão, por exemplo. Ao longo da história, nós fomos podendo conhecer qual que é o rosto de Deus, como ele se manifesta. Então, por isso, essa revelação é processual, por isso a nossa catequese também é processual. O documento Catequese Renovada, ele faz, na catequese do Brasil, esse salto de sair de uma catequese que é meramente conceitual, muito focada nas questões do conhecimento teórico de Deus, para trazer para a catequese que é vivida na história, ou seja, nos processos da vida do ser humano, na sua realidade, no seu cotidiano, nas suas especificidades. E de forma muito concreta, a revelação mostra que Deus está sempre perto de nós e que Ele é amor. Nós somos, aí de novo, remetendo ao documento Dei Verbum, a catequese, ela é um processo lento e permanente para descobrir como é que Deus se mostra para nós, se dá para nós, e aí a gente entende que Ele faz isso através da sua aliança. A nossa igreja tem uma tradição oral, então primeiro nós vivemos a experiência de relacionamento com esse Deus único, o Senhor, e depois nós fomos escrevendo essa história, mas é importante a gente relatar que existe uma história do povo de Deus. E que história é essa? Essa história também é minha, também é sua, ela é de todos nós. Deus foi aos poucos estruturando, partindo de uma experiência que eles já tinham, para ir dizendo como ele era. E no texto bíblico nós vemos vários momentos que ele foi se mostrando e o povo foi estabelecendo essa relação com ele. Tem um eixo muito importante, a questão da aliança. Vou partilhar com vocês aqui 2 trechos do livro do Êxodo, onde a gente vê a manifestação de Deus para o seu povo, oferecendo e pedindo a aliança. Deus pronunciou todas essas palavras dizendo: Eu sou Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. E aqui é muito importante dizer que Deus se dá a nós e se dá com um posicionamento muito forte e claro, que é o da liberdade. Deus não nos quer escravos. Então a catequese renovada traz esse conceito de liberdade integral do ser humano, porque isso é um preceito da nossa fé. Nós nascemos para sermos livres. E o que fazemos para libertar o homem? Como que a nossa relação com Deus nos liberta para a vida? Porque tudo que é contrário à liberdade nos faz escravos, ou seja, são coisas que Deus não deseja para nós, porque Ele nos tirou da casa da escravidão. Então, se nós aderirmos à aliança com Ele, nós seremos, então, livres. E tem também o texto agora no livro do Deuteronômio, capítulo 6, que ele oferece a aliança de uma forma muito clara e objetiva. Diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos
e delas falarás sentado em tua casa e andando em teu caminho, deitado e de pé. Olha você, catequista, que bonito é esse trecho do Shema, esse trecho tão importante, tão central na caminhada do povo de Israel. Deus está presente em todas as dimensões do humano, no coração, no entendimento, e você anuncia, você se torna um missionário a partir do momento que você repete, conta isso para todos, enquanto você vive, enquanto você anda, em tudo que você faz, dando testemunho de que Ele é um Deus presente, de que Ele é um Deus que te liberta. Nós temos toda uma história de muitos anos que vai sendo descrita no texto bíblico do relacionamento de aliança entre o povo de Deus e Deus mesmo, que é o único Senhor. Algumas vezes nós nos distanciamos dessa relação, outras vezes nós conseguimos viver em comunhão e em perfeita aliança, mas todas as vezes que nós saímos disso, Deus se oferece novamente, querendo ser o nosso único Deus. Acontece que em Jesus Cristo, toda a revelação de Deus se faz plena. Então, no jeito de Jesus ser, na pedagogia que Jesus tem de ensinar tudo do Pai, nós vamos vendo esse rosto do papaizinho que é misericordioso, que é amor e que sempre nos chama de volta e nos chama para viver com Ele. E então, num outro salto de consciência, primeiro a consciência de que a gente serve um Deus único, segundo a consciência de que tudo que Jesus viveu em seu nascimento, na sua vida, na sua paixão e na sua morte, nos aponta para a face de Deus. E depois de Jesus Cristo, a gente pode ler isso nos evangelhos, o Espírito Santo se manifesta entre nós, fazendo com que a gente consiga permanecer no conhecimento de Deus. Os mistérios que Jesus revelou para os discípulos e depois toda a experiência que os primeiros discípulos fizeram em cima da memória de Jesus, nos conduz para o crescimento da nossa fé, tanto percebendo as realidades quanto percebendo as palavras que então, após o surgimento da igreja, foram confiadas a ela mesma. É muito bonito e nós não podemos esquecer que o Espírito Santo não age sozinho. Ele aqui no número 56 do documento está escrito assim: o Espírito não age só, livre e misteriosamente, como o vento da noite que não se sabe de onde vem e para onde vai. Ele, para manter inalterado e vivo o Evangelho, suscitou e conserva na igreja a tradição, a escritura e o magistério. Aqui nós temos um tripé sobre o qual a gente precisa anunciar. Então eu não anuncio a mim mesma, eu não anuncio os meus conceitos, as minhas crenças, os meus paradigmas. Eu anuncio e testemunho uma fé alicerçada em uma experiência que já tem mais de 2000 anos, que tem as pessoas que elaboram essa fé já há tanto tempo e de uma forma tão sistematizada. E por fim, mas que também é o início de tudo, a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, que é a nossa fonte primordial do anúncio de Jesus. Então, quando a gente se elabora nessa tríade de tradição, magistério e escritura, que a gente percebe o conhecimento apostólico, tudo que a igreja crê e tudo que a igreja e fazemos o casamento com a palavra de Deus, as escrituras, nós conseguimos dizer para o outro a riqueza e a beleza que é andar nos passos de Jesus, amar a Jesus, conhecer cada dia melhor a Jesus, porque os nossos pais da fé, os nossos primeiros estudiosos,
todas as experiências contidas nos textos bíblicos, elas nos despertam para o amor de Jesus. Então, queridos catequistas, é muito importante nós cada dia mais aprofundarmos no estudo, porque um catequista que não conhece a tradição de uma igreja que é milenar, um catequista que, quando se encontra com o texto bíblico, não tem intimidade com as palavras, não consegue perceber quanta vida, quanta história existe nesse texto, o tanto que Deus falou para nós e ainda nos fala em cada versículo, e o porquê disso tudo, é um catequista muito frágil. Nós precisamos ter uma fé cada dia mais madura, uma fé cada dia mais segura. Por isso o estudo da teologia, o estudo da catequética, o estudo da palavra de Deus nos fazem fortes para anunciar e testemunhar. E eu acredito que principalmente o estudo bíblico é algo que nos faz muito felizes, é uma delícia, é um prazer você se debruçar sobre um texto e a cada vez que você volta, você conseguir admirá-lo ainda mais e ele falar cada vez mais para você. É também bonito ver que no contexto histórico que surgiu esse documento na década de 80, nós tínhamos muito forte o movimento de círculos bíblicos surgindo. Então, era uma realidade concreta, a palavra de Deus na mão das pessoas, dentro das suas casas, para que elas pudessem se tornar íntima dela. Quem sabe nós não conseguimos nos articular de uma forma mais organizada ainda para poder retomar esses grupos de estudos bíblicos. Quais são as possibilidades que nós temos para fazer dentro das nossas comunidades, encontros bíblicos para crescer na intimidade com a palavra? Por que muitas vezes nós fazemos cursos muito bons, com assessores muito bons sobre Bíblia e as pessoas não aderem? Vamos refletir um pouco sobre isso? O que nós podemos fazer para nos debruçar ainda mais no estudo bíblico? Você individualmente e você enquanto catequista na comunidade. Fica essa questão para você. E também gostaria que você pensasse num instante de silêncio, num momento que você se dê totalmente à sua presença, como foi que Deus se revelou para você? Qual foi a sua experiência de encontro com Deus? Quando isso aconteceu? Vamos voltar nesse momento e sentir no coração aquela paixão arder de novo? Quando você entendeu que sem Jesus não haveria outra possibilidade de vida? É muito bom lembrar disso tudo, aquecer o nosso coração novamente, porque às vezes nos momentos difíceis a gente se esquece que Ele é um companheiro, um amigo, o nosso mestre. Lembrar desse amor nos faz mais animados para poder seguir na caminhada. E uma caminhada que, de acordo com o documento, não acontece na individualidade. É que acontece na comunidade, que é também missionária. Nós temos alguns movimentos para viver nessa comunidade. Nós acolhemos a palavra, a aceitamos, passamos a fazer um caminho de conversão e seguimento. Nos tornamos então um discípulo que adere pessoalmente à fé, mas que também encontra na comunidade uma forma de viver na fraternalidade essa fé que também se dá na igreja, através da raiz que nós criamos na amizade, na doação, na entrega, naquele serviço que nós vamos conhecendo outras pessoas que também se encantaram pelo caminho de Jesus e que também estão nesse processo, desejando crescer cada vez mais. Quantos amigos nós temos na comunidade? Quantas pessoas se tornam pessoas da nossa família através da vida que temos de comunidade? Porque a comunidade é de fraternidade, é de ajuda mútua, é de um ser suporte para o outro. Então,
o segmento de Jesus tem sentido, porque na comunidade nós agimos como Jesus agiu. Nós somos bons samaritanos, nós somos misericordiosos, nós somos aqueles seres de busca que estão sempre olhando para a fonte e desejando cada vez mais. Agora eu destaco que nesse momento histórico da década de 80 foi muito forte as comunidades eclesiais de base. E essas comunidades, o modelo que acabou se dando concretamente era um modelo de partilha, era um modelo de busca por justiça social, era um modelo de construção de igualdade, de ação organizada para a sociedade em busca dos direitos que nos tornam livres. Foi um momento de muito movimento eclesiológico na nossa vida. A nossa igreja viveu o profetismo, a nossa igreja viveu a questão de ir ao encontro do pobre, com ele viver e ajudá-lo a sair da situação de pobreza, promover a integralidade do homem. Então é bonito demais tudo que aconteceu e a Catequese Renovada está dentro desse contexto. Imagina que bonito, um documento que surge após as conferências de Medellín, de Puebla, e que vai olhar para a sociedade inteira e falar: Deus habita, vamos lá, seres humanos, vamos então seguir Jesus e também construir um mundo melhor. As lições do Evangelho sobre justiça se tornaram vividas também concretamente. Isso é muito importante, sem também deixar de lado a beleza das liturgias que nós celebramos. A experiência humana e a revelação, eu destaco aqui no número 70, diz assim: ao apresentar sua mensagem renovada, a catequese deve manifestar a unidade do plano de Deus, sem cair em confusões ou em identificações simplistas. Deve se manifestar sempre a unidade profunda que existe entre o projeto salvífico de Deus realizado em Cristo e as aspirações do homem, entre a história da salvação e a história humana, entre a igreja, povo de Deus, e as comunidades temporais, entre a ação reveladora de Deus e a experiência do homem, entre os dons e carismas sobrenaturais e os valores humanos, excluindo assim toda dicotomia ou dualismo não cristão. A catequese prepara a realização progressiva do povo de Deus. Isso está escrito no documento de Medellín e é o resumo dessa conversa que nós tivemos até agora. Eu gostaria que tivesse assim ardendo no seu coração de uma forma seminal, como uma semente, esse desejo por construir comunidades que vibram o Evangelho. Muitas vezes a gente acaba tendo uma rotina um pouco mecânica da pastoral, um pouco excessiva no serviço, que a gente vai pegando muitas pastorais para atuar, um pouco acomodada também às vezes. Nós estamos aqui já há muito tempo, fazemos desse jeito, mas quem sabe a gente não possa tirar esses vícios para que a gente consiga olhar mais aqueles que a gente não vê na nossa comunidade e que muitas vezes devem ser os que mais precisam ou os que mais têm para dar em questão de serviço. Onde estão os pobres das nossas comunidades? Estão dentro ou estão fora? Onde estão os marginalizados, os injustiçados? Quais são as suas próprias necessidades de justiça que você pode oferecer para Deus julgar, mas que você também pode ser aquele que ajuda a resolver na comunidade? Vamos refletir um pouco sobre isso? Nós vamos entrar agora no tópico que fala da palavra e da catequese. A gente já vem dizendo da palavra desde o início da nossa conversa, porque não tem como falar de Jesus, de Deus, de catequese e não falar da palavra. A palavra de Deus, ela é viva e atuante na comunidade eclesial.
Em outras palavras, Deus continua a falar aos homens em Cristo pelo Espírito. É Ele que fala, que se comunica, mas através das mediações. E nós fazemos parte desse ministério da palavra. Nós somos aqueles que vão sair por aí gritando Evangelium, Evangelium, ou seja, boa notícia, boa notícia. Por isso nós temos algumas exigências, porque um anúncio tão bonito, tão real, tão forte, tão grandioso, não pode ser feito de qualquer maneira. Existem algumas exigências para que a gente possa, então, fazer isto tudo acontecer. A fidelidade a Deus e ao homem. O papel da mediação entre Deus, que se revela em Cristo, e ao homem cabe à igreja. Mas que a gente também percebe que, através dos conteúdos que nós organizamos, nós devemos atender a essa fidelidade. Quais são os preceitos, então, de Deus, os preceitos da igreja ao anunciar? Por isso, sempre o estudo é necessário. A fidelidade às fontes, e de novo eu digo, a fonte primeira é a Bíblia. A fonte primeira é a Bíblia. Não se pode fazer uma catequese fragmentada, nós temos que fazer uma catequese que dá continuidade àquele processo de amadurecimento. Então, o que vai ser dito é dito de acordo com o que a pessoa vai ter de entendimento. Nós, catequistas, iniciamos as pessoas a leitura da Bíblia. Então, oferecer a palavra e também apresentar a liturgia, as celebrações e fazer com que os catequizandos, os nossos interlocutores, desejem fazer parte disso tudo, é uma grande exigência que nós pretendemos sempre viver. Contribuir para que as pessoas possam, muito mais do que saber rezar, entender e viver o credo no seu cotidiano. O que significa viver uma fé que se acontece no Pai, no Filho e no Espírito Santo através da igreja. Quais são, então, os pilares importantes para a gente poder cumprir essas exigências? Primeiramente, a palavra de Deus e seu conhecimento. A celebração da fé nos sacramentos, a vida litúrgica. E a confissão da fé na vida cotidiana. O credo vivido na nossa realidade. Um pouco sobre os métodos. O documento Catequese Renovada, ele elege o princípio da interação ou da interpelação como um caminho para se falar, para se ensinar, para se educar sobre Jesus. E aqui tem alguns outros pontos que vão sendo colocados, mas eu quero destacar, e é o que nós temos muito forte na nossa memória, da experiência do método ver, julgar e agir. Vamos lembrar que a gente está saindo de uma catequese de catecismo, muito livro, muito intelecto, e aqui o salto é para uma catequese de interação, ou seja, considera o ser humano na sua realidade e como que a palavra de Deus ilumina essa realidade para que ele possa ter mais vida e vida em liberdade. Então surgiu em Puebla, e a catequese, nós podemos conversar com as pessoas que são catequistas há mais tempo, que estavam catequistas já na década de 80, que elas vão nos dizer que bonito foi a introdução desse método. Se a gente estivesse juntos num grande encontro, a gente ia montar um encontro através dessa metodologia, ver, julgar e agir, e íamos ter mais possibilidades de viver isso, e de vocês, quem ainda não conhece, ver como que é bonito, como que valoriza a pessoa humana e o texto bíblico para a gente ser livre, é uma coisa linda. Ao longo dos anos, o método ver, julgar e agir ganhou alguns complementos, A gente pode ver, iluminar, agir, celebrar,
Mas a essência é você, com um tema que vai ser trabalhado, primeiramente, olha para a realidade. Qual é a sua realidade? A sua realidade social, a sua realidade cultural, a sua realidade de maturidade humana. Tudo tem que ser considerado. A palavra de Deus não pode ser despejada de qualquer forma. Quem é o interlocutor que vai receber esse anúncio? Julgar. Por que a situação é essa? Como nós chegamos até aqui? O que me faz sentir ou ser assim? Como transformar esta realidade? Aí forte vem o profetismo missionário. E agir. A nossa fé não é uma fé morta, não pode ser uma fé que se fecha em si mesmo, mas é uma fé que nos impulsiona a ocupar o mundo com uma postura diferenciada, com uma postura de quem olha para o outro, de quem acolhe o outro, de quem, como Jesus fez, traz o outro para o meio e para a integridade. Eu gostaria de pedir para vocês que nesses estudos que vocês têm feito, dedicasse um tempo para ir até o YouTube e procurar por lá as palestras do Padre João Batista Libânio sobre senso crítico. Vocês vão ver que lucidez, que pessoa maravilhosa que o Libânio foi e é, porque a gente sente ainda a presença dele conosco, ao nos ensinar como pensar criticamente sobre todos os fatos. Façam essa viagem pelas palestras dele, dediquem um tempo para entrar nessa sintonia, porque infelizmente no nosso contexto atual, as pessoas, muitas delas, já não sabem mais olhar para as realidades e fazer um julgamento. Nós não podemos pensar a realidade daqueles que creem de forma separada. Não existe a minha vida e a fé. Não existe a pessoa na comunidade e a pessoa na sociedade. Existe uma integralidade de uma pessoa que é uma pessoa que vive na fé, na sociedade, em sociedade. Então, tudo que acontece nas realidades, no mundo, nos afeta, diz respeito a nós. E nós temos que saber nos posicionar de uma forma cristã diante de tudo. Por isso é importante conhecer Jesus verdadeiramente, quem Ele é e a que Ele nos inspira. Porque assim, quando a gente olhar para tudo que acontece, nós não vamos conseguir nos calar. Nós vamos nos inquietar. E por mais que a gente às vezes não possa agir sozinhos, nós podemos rezar e nós podemos se juntar em comunidade para buscar melhorias. Eu gostaria de convidar vocês para a gente cantar junto esse refrão, então. E resgatar também essas músicas nos nossos encontros. As músicas do Frei Fabretti, as músicas que falam muito do nós, do nosso, do todos, porque hoje tem ficado muito recorrente canções que falam do pai meu, do eu, e a gente não pode fazer essa divisão, porque nós vivemos, aderimos pessoalmente à fé, mas a fé nos chama a um profetismo para mudar o que é de todos, e ela só acontece quando estão todos juntos. Acho que muitos conhecem essa música, quem não conhece é um convite para poder rezar essa canção. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os outros caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade, nessas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser bem melhor. É Jesus esse pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Com a fé e a união nós
nossos passos um dia vão chegar. Viu como é forte? Uma catequese renovada nos leva a viver uma fé engajada, porque não há divisão, não há dicotomia. A vida é lugar de catequese. O ser humano liberto é lugar de revelação. Para a gente dar continuidade à nossa conversa, é importante nós sabermos quais são as idades e situações para a catequese. Sabemos que somos catequizados desde que nascemos e aprendemos ali na nossa família as primeiras orações, e esse processo não acaba. Nós focamos muito na catequese infantil, mas nós somos catequizados e vivemos esse processo até nosso último suspiro, quando nós vamos ter um encontro definitivo com Deus. Por isso temos que estar permanentemente nos educando na fé. A evangelização deve então se orientar principalmente aos adultos, porque eles precisam ser chamados para a liberdade, para ressignificar suas histórias e para dar testemunho do Cristo vivo ressuscitado. A questão da maturidade da fé que vai acontecendo por toda a vida, a gente começa com as crianças, os adolescentes precisam muito da nossa atenção e os jovens também. Todos devem formar grupos de catequese que merecem nossa atenção. E não se esquecer da formação litúrgica dessas pessoas, porque a nossa fé é uma fé celebrada, uma fé vivida e celebrada, uma fé de palavra e de pão, uma fé de partilha ao redor da mesa. E nós precisamos receber essa educação. E também uma educação da fé através das idades que considere as diferenças culturais, que considere os movimentos da sociedade, tudo que está acontecendo, que nos faça ter atitudes que tenham a cara de Jesus na sociedade. Imagina então aqui o que diz no 138, como seria uma catequese assim. No processo de educação permanente da fé, tanto na família como nas outras formas de estruturação da catequese, da comunidade cristã, as crianças, os jovens, e aqui a gente se reconhece também os adultos, em face de uma sociedade baseada no neopositivismo e no ativismo, aprenderão o senso do mistério e o gosto pela oração e silêncio. Em face da sociedade que tudo relativiza e apresenta como valor o que não é, aprenderão a ter senso crítico. Em face da sociedade competitiva e de consumo, onde tudo se vende e se compra, aprenderão a viver o senso da simplicidade, da gratuidade, da disposição de compartilhar e a solidariedade libertadora entre os pequenos. Em face da sociedade repressiva, aprenderão a criatividade, a coragem empreendedora, a compreensão e o perdão. Em face da sociedade massificante e escravizante, aprenderão a liberdade, a responsabilidade, que permitirão superar o egoísmo, a rotina, o vazio, a manipulação e a exploração. Em face da sociedade pluralista, invadida por todo tipo de movimentos religiosos e ideológicos, aprenderão a dar razões de sua identidade cristã católica e de sua esperança. Aprenderão, enfim, na experiência com o Senhor Jesus e na vivência da comunidade, os valores propostos nas bem-aventuranças. Então, vocês conseguem perceber que, de fato, é uma proposta encarnada na vida. Se não tiver relação com a vida e os elementos que a constituem, ela não acontece. Aqui, nesse contexto, a gente ainda estava vivendo na vida moderna, nos anos 80, né, na modernidade. Agora nós estamos no pós-modernismo e muitos estudiosos já falam que a gente vive numa era pós-cristã. Tudo isso se faz mais importante ainda, porque numa sociedade que nós já temos muitas pessoas que não sabem quem foi Jesus Cristo,
A gente precisa dar testemunho de conseguir se afastar de todas essas questões que nos opõem a uma vida de liberdade em Jesus. Agora nós vamos falar sobre a missão e formação do catequista, e eu quero começar lendo o ponto 145 com vocês, que diz: como bom comunicador, o catequista não fala sozinho. Ele desperta e provoca a palavra dos membros da comunidade. O catequista dedica-se de modo específico ao serviço da palavra, tornando-se porta-voz da experiência cristã e de toda a comunidade. Olha que coisa mais bonita. O catequista é, de certo modo, o intérprete da igreja junto aos catequizandos. Ele lê e ensina a ler os sinais da fé, entre os quais o principal é a própria igreja. Desenvolve um verdadeiro ministério, um serviço à comunidade cristã, sustentado por um especial carisma do Espírito de Deus. Nós temos uma missão de serviço, uma missão de entrega que é muito bonita, muito grande, precisa ser muito cuidada. Não é porque eu me tornei catequista que eu vou ser uma pessoa vaidosa. Eu não tenho nenhuma importância. Eu tenho, na verdade, um valor porque eu sou o porta-voz, o comunicador de algo que eu mesmo experimentei. Quem fala é Deus através de todos nós e dos nossos testemunhos. Quero ressaltar mais uma vez, isso é sempre dito em todos os momentos de formação que nós temos, mas temos que bater nessa tecla, porque muita gente ainda não escutou ou não entendeu. A formação é fundamental. Nós sabemos que o nosso regional, Leste 2, fez uma pesquisa há algum tempo, pouco tempo, e nela nós percebemos que os catequistas muitas vezes começam a catequizar sem nem ter recebido o curso de formação básica. Não tem nenhuma orientação e às vezes ficam assim por anos. Se nós estamos anunciando o segundo tripé da tradição, magistério e escritura e falando de Jesus, a gente precisa conhecer. Nós precisamos nos preparar e entender os movimentos da história também, para a gente saber como colocar a nossa fé na história que é vivida. Como a nossa fé pode iluminar o que vivemos. Hoje, nas situações tão complexas, o que a nossa fé vem nos dizer? Qual a necessidade do anúncio de um Jesus que é misericordioso e cuidadoso para nós que estamos desamparados, para nós que estamos perdendo tanto? Não podemos não nos formar. E vocês, por favor, continuem sendo o que vocês são. Aí na região Nossa Senhora Aparecida, vocês são muito ativos e muito empolgados, entusiasmados. Sempre tem uma coordenação muito zelosa, que oferece muitos momentos para vocês. Aproveitem ao máximo. E pensem que tem catequistas em lugares muito distantes que adorariam estar no lugar de vocês. Então valorizem o que vocês já têm e continuem buscando cada dia mais a formação. E a gente sabe que a vida na comunidade também nos forma, né? Nos forma menos egoístas, nos forma menos vaidosos, nos forma mais simples e mais doadores, nos formam mais alegres, nos formam mais irmãos. Isso tudo é um grande aprendizado, uma grande formação. Pense em você no início da sua caminhada como catequista, pense em você hoje. Quanto você já aprimorou, quanto você já melhorou, já amadureceu na sua própria fé, enquanto você ensina a fé e testemunha e partilha a fé para os outros. E por fim, o último tópico vai dizer dos textos e manuais da catequese. Aqui as coisas estão ainda um pouco incipientes, né? Porque nós estamos falando de uma transição do jeito de fazer catequese, mas nós sabemos que hoje nós temos uma gama gigantesca de materiais, mas ao mesmo tempo um desafio muito grande para selecionar quais são os bons materiais, quais são os materiais adequados para a transmissão da fé atualmente. O número 158 nos diz: os planos de atividade serão repertórios que contêm estímulos para atividades transformadoras e pedagógicas, propostas de temas a serem refletidos e debatidos,
formulações básicas da fé, textos-fonte extraídos da Bíblia, da liturgia, dos santos padres e do magistério eclesiástico. E sabemos também que aqui eles falam um pouco da questão do ano litúrgico. Às vezes a gente comete alguns enganos usando o ano litúrgico como um planejamento para nossa catequese. O ano litúrgico ele é apenas um norte para a gente conseguir se organizar, mas ele não oferece temas para a catequese. É importante a gente celebrar liturgicamente os santos, ler os textos bíblicos, mas os temas especificamente vão estar nos textos, nos manuais, e agora a gente pode dizer nos sites, e aqui eu ressalto o nosso site, que é o catequesehoje.org.br, para que a gente possa ter subsídios para fazer a nossa ação catequizadora. Tenham então, mais uma vez, criticidade, não comprem sem antes consultar seu coordenador, ver como que as outras comunidades estão fazendo, tentar seguir uma linha comum, todos da paróquia, da forania, e estar em sintonia com a catequese do Brasil, com a catequese regional, que vai chegar então a mensagem até as nossas comunidades, que serão cada vez mais vibrantes. O que fizemos aqui foi um breve comentário com o documento. Eu tentei trazer, já que a leitura às vezes pode ser um pouco cansativa, trazer alguma luz sobre o que é dito aqui, mas é óbvio que eu convido vocês a lerem o que está escrito para aprofundarem ainda mais nesse texto. É um texto saboroso, é um documento, mas não é um documento de difícil leitura. Ele é sintético, ele é saboroso, não tem muitas palavras difíceis. Vale a pena a gente reler e reler para poder incluir na nossa prática as coisas que estão aqui, olha, nesse pequeno tesouro que a Catequese do Brasil produziu. Eu quero agradecer a vocês por terem me acompanhado nessa leitura, nesses comentários, nesse estudo, e desejar que vocês continuem se aprofundando e que nós possamos continuar nos encontrando nessa caminhada linda, maravilhosa, libertadora, que é a caminhada de crescimento da fé. A catequese, então, é algo que faz ecoar no mundo, em todos os nossos sentidos, o amor que Deus tem por nós. Que você aí na sua casa consiga sentir agora esse amor e viver uma linda vida embalada por ele. Que a gente possa se ver em breve. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus.